Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando para deixar mais um comentário do Sermão da Montanha. Hoje eu quero falar sobre a quarta bem-aventurança. Jesus disse assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, verso 6. Muito bem, amados diletos irmãos. A quarta bem-aventurança diz respeito àqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede por justiça é uma linguagem figurada para descrever aqueles que querem muito que a justiça seja feita. Essa justiça, possivelmente, acerca do reino a qual excluirá totalmente o domínio e a opressão ímpia, assim como o poder e os efeitos e a presença do pecado. Então, tal fome espiritual, ela é uma característica do povo de Deus, cuja missão suprema não é material, mas é espiritual. Os cristãos não são como os pagãos que vivem absorvido pela busca dos bens material. Ele se determina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, a quarta bem-aventurança descreve a necessidade de um discípulo que tem fome, que tem sede, mas não é fome física, não é sede física, mas são fome e sede de justiça. Nós vamos tentar recapitular as primeiras três bem-aventuranças. Primeiro, Jesus fala acerca daqueles que são humildes de espírito, aqueles que, na verdade, são desprovido de qualquer recurso. Humilde de espírito descreve a própria carência espiritual. Então, descreve a dependência que temos em Deus. A segunda bem-aventurança fala sobre o humilde de espírito que lamentam muitas vezes, que choram. Primeiramente, eles lamentam o seu próprio pecado e depois o pecado da humanidade. Esse lamento, ele é chamado de bem-aventurado, já que Deus irá consolar aqueles que choram. Aqueles que choram devido, muitas vezes, à prática do pecado. O Salmo 119, versos 136, diz: Torrente de água nasce dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, um dos discípulos do amado mestre, Tiago também, ele clama através de lamento, ele diz: purificai as mãos, pecadores, lamentai e chorai. Tiago 4, verso 8 e 9. Então, a segunda bem-aventurança leva-nos a refletir acerca da terceira bem-aventurança. Aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, aqueles que lamentam o pecado da humanidade, que lamentam o pecado, esses buscam a mansidão. Ele se torna manso. A mansidão é
oposto da arrogância, da inveja, da ambição. Ele é diferente da autoasserção que procede do egoísmo. Porque os mansos reconhecem sua pobreza espiritual e lamentam-se por causa do devido do pecado, recusa a exaltar-se a si mesmo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça é a quarta bem-aventurança. Então, nós vamos entender isso hoje, acerca dessa quarta bem-aventurança. Se os discípulos conhecem seu pecado, sua fraqueza, eles clamarão, eles também chorarão, clamarão também a Deus para que sua justiça seja satisfeita. Fome e sede é uma metáfora que não ressoa hoje da mesma forma que nos tempos de Jesus. Quando, na época de Jesus, comida e água eram uma escassez, e as pessoas frequentemente passavam fome e sede. Em nossa cultura, comida e água são abundantes. Vivemos em um país rico. Brasil é uma terra de grande agricultura. É uma terra onde tudo que se planta se colhe. É uma terra que produz, onde as sementes germinam, frutificam, multiplicam, e vivemos em um país abundante. Então, muitas vezes perdemos a urgência pretendida por Jesus. No país grandioso semelhante ao Brasil, existe duas classes de pessoas: os afortunados e os menos afortunados, os ricos e o pobre. E o pobre fica cada vez mais pobre, mas tudo isso devido a haver tanto prática errônea nesse país. Pessoas famintas, sedentas, trabalha duro com urgência para obter alimento, ter fome, ter sede de justiça. Então, quer dizer que devemos urgentemente buscar a justiça. Existe tanta injustiça social, tanta corrupção nesse país. Brasil, como eu disse, é um país que é rico em sua agricultura, em sua pecuária, é rico em tudo aquilo que nós possamos imaginar, tanto no minério quanto na agroindústria. Tudo isso, nós vemos que, mesmo o país sendo um país rico, existe tanta injustiça. Por isso devemos ter sede pela justiça. Justiça possui inúmeros significados nas Escrituras. Apóstolo Paulo enfatizou a justiça legal que recebemos através do trabalho redentor de Cristo. Isto certamente está presente em Mateus, onde ele se refere acerca de Jesus como sendo resgate por muitos. Mateus descreve isso, ele descreve a expiação em si. Porém, em Mateus 5, Jesus primeiramente descreve a justiça pessoal de seus discípulos, que renuncia a assassinato, ira, adultério. Eles dão a seus opressores amor em vez de ofensa. Eles tratam os inimigos como amigo. Os discípulos se tornam então sedento pela justiça, também buscam a misericórdia, a pureza.
a pacificação dos próximos. A linguagem de fome e sede é bem conhecida nas Escrituras. Deus diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Vos deleiteis com finos manjares. Isaías 55, verso 1 e 2. Agora Jesus oferece o que vem, ele diz: aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6, verso 35. Agora, estar faminto por justiça é ansiar pelo domínio de Deus em nossa vida. É estar sedento pela palavra de Deus. É estar sedento pela companhia dos piedosos. Na Escritura, a justiça tem vários aspectos. Primeiro, há a justiça pessoal, que acabamos em ressaltar que essa fome nos conduz a erradicar nosso pecado pelo poder do Espírito Santo e nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Isso nós chamamos de santificação. Mas por que a nossa busca por justiça nunca é perfeita? Pensamos a seguir na justiça de Deus. Porque a justiça do homem, a justiça no caso das leis humanas, elas são imperfeitas. Então nós devemos pensar na justiça de Deus, concedida quando cremos nele. Isso é justificação. A justificação confere justiça legal para que os crentes possam se apresentar perante Deus, o juiz, no último dia. A justificação apaga todo o pecado, toda a culpa, independente de nosso nível de santificação. Um terceiro lugar, o discípulo anseia por justiça social, pela purificação da sociedade, por um Deus criador. A fome de justiça leva os discípulos a promoverem as causas de Deus, tanto na educação, na política, na sociedade. Além disso, aguardamos o dia do Senhor que vem nos buscar. Então, a justiça, ele irá restaurar a criação. Satanás será subjugado e a justiça de Deus cobrirá a terra. Meu irmão, minha irmã, você tem fome de justiça? Você está cansado de olhar para o lado, de olhar e ver pessoas sofrendo? Você está cansado de ver tanta discriminação, tanta desvalorização? A sociedade está corrompida. Vivemos em um mundo de corrupção, onde as pessoas, para subir a escalada da vida, não se importam em humilhar, destruir, até mesmo sufocar a identidade de outra pessoa. Então você, meu irmão, minha irmã, está cansado de ver tanto sofrimento acontecer. Você busca a santidade. E você quer uma transformação pessoal, tanto na sociedade, tanto na religião, quanto no meio político. Ou você se dá por satisfeito com uma migalha de santidade. Ou você cresce, ou você simplesmente mingua, simplesmente se acomoda com as migalhas que a sociedade está ofertando a você. Alguns momentos de justiça não é amor. Alguns momentos somente. Nós estamos num ano político, amado, onde
haverá tanto mover de tanto candidato oferecendo justiça social, dizendo: ah, vai mudar, vai haver uma transformação. Se você depositar o seu voto em mim, eu farei isso pela sociedade. Tudo isso deve levar em conta, mas o que nós temos que ter é sede e fome de justiça dentro deste mundo secular que está havendo tanta injustiça. A justiça pelo projeto de Deus. Você tem uma rotina, uma vida obediente, ou você tem uma vida que acomodada, na qual se encaixa com este mundo secular. Você tem clamado pela justiça divina ou tem sido levado pela corrente dos anos passados como num sonolente dia de verão? Os verdadeiros discípulos, eles não se acomodam, eles anseiam pela justiça de Deus. E eles não somente anseiam, eles buscam. A minha esperança, meu irmão, minha irmã, é que nós, como servo de Deus, você e eu, venhamos fazer as coisas diferentes, que a nossa atitude seja em buscar a justiça, a saciar a fome e a sede da justiça em nossa vida. Faça assim, dirija-se ao encontro da justiça de nosso Senhor e você verá mudança acontecendo. Clame por eles, chame por Deus, entrega o teu caminho a Ele e confia nele. Ele tudo fará. Ele fará com que a sua glória seja derramada sobre sua vida. Então você sentirá a grata satisfação de ser saciado tua fome e tua sede de justiça. Que Deus vos abençoe. Uma boa noite para todos. E amanhã, se for a vontade de Deus, eu estarei falando sobre a quinta bem-aventurança. Que o Senhor nos guarde com sua misericórdia santa, dando-nos sua paz. Fique em paz, meus irmãos. Fique em paz, minha irmã. Que neste sábado você tenha paz em seu coração. Amém e amém.